nós vamos fazer a leitura de Números 22. Eu vou ler todo esse capítulo e falar sobre essa passagem da Escritura Sagrada nessa noite. Números 22, o verso 1 diz: Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: Ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e lhe disse: Se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, parado no meio do caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo um muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la.
Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim, Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnon e na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Balaão: porventura não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: eis-me aqui perante ti. Acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Sucedeu que pela manhã Balaque tornou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal. E Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Este capítulo 22 de Números é uma narrativa muito curiosa, muito interessante do que se passou aqui com o povo de Israel após terem saído lá do deserto, já prestes a entrar na Terra Prometida. Eles haviam já tido uma vitória em guerra contra os amorreus. Nos capítulos ali, nos trechos anteriores em Números, relata-se sobre isso, como eles chegaram ali, foram atacados, na verdade, pelos amorreus e acabaram derrotando os amorreus. Todo esse conjunto de eventos assustou os moabitas, também os midianitas, que nós encontramos aqui também referidos. E o rei de Moabe, um homem chamado Balaque, se preocupa bastante com essas vitórias de Israel, com a força dessas pessoas, e na verdade ele acha o seguinte: nós vamos ser atacados por essa grande multidão de pessoas que saíram lá do Egito por esses israelitas. Então, com essa preocupação, ele resolve que tem que fazer alguma coisa para sua própria proteção. Agora, se ele soubesse, a verdade é que Deus havia já dito ao povo de Israel que eles não deveriam atacar os moabitas. Em Deuteronômio 2, o verso 9, a Bíblia diz: então o Senhor me disse: não molestes a Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Então Moisés escreve isso em Deuteronômio posteriormente, mas relatando eventos que haviam acontecido nesse período antes que eles se confrontassem com os moabitas. De maneira que Deus havia já instruído: os moabitas não são seus inimigos,
vocês vão deixar esse povo em paz, vocês vão passar dando volta à terra deles e vão entrar na terra que eu prometi, a terra prometida. O rei de Moabe não sabia disso, talvez até se alguém dissesse, provavelmente não faria diferença. Ele está ali aterrorizado e ele pensa o seguinte: olha, eles são um exército poderoso, eles são um povo numeroso, muito mais do que nós somos, e então nós temos que ter alguma ajuda. Nós precisamos de uma ajuda espiritual. Precisamos de um trabalho espiritual para resolver essa situação, mudar essa situação para o nosso favor. Então, o que ele faz? Ele vai buscar um vidente, ele vai buscar um médium, uma pessoa especialista em trabalhos espirituais, que no caso aqui é o Balaão. Balaão é chamado aqui de profeta, também é chamado de adivinho na escritura, que na verdade o que acontece é que ele era uma pessoa que tentava se passar por uma espécie de pessoa que faz o mesmo efeito que quem faz trabalhos espirituais, mas se chama de profeta. Pois então, esse tipo de coisa é muito comum e vem desde lá de trás. Então o que acontece? Uma pessoa aqui que propõe ser uma pessoa com poderes para usar do sobrenatural para fazer resultados na sua vida, para as coisas darem certo para você, para as coisas darem errados para o seu adversário. Você, claro, com uma certa contribuição financeira, você consegue esse tipo de ajuda espiritual. O que então Balaque faz é que ele contrata esse homem. Esse homem vem lá da Mesopotâmia, ele vem de longe, ele vem, diz o texto, lá de perto do rio Eufrates. Veja só a distância que ele tem que ir, mas o motivo pelo qual ele vai contratar esse Balaão é porque Balaão é famoso, ele é, vamos dizer assim, o cara da sua época. Tem os videntes locais, né? Tem os bruxos locais, pois é, não tem aquele que é lá de não sei onde, é mais caro, esse aí, né? Esse é o cara que, né, os políticos vão nele, né? As celebridades vão nele, é o cachê alto, mas esse é o cara. Então ele vai buscar esse, porque ele quer resultados, então ele vai buscar o melhor que tem. E ele manda então contratar Balaão para que Balaão venha e amaldiçoe o povo de Israel. Ele vai oferecer também essa quantidade grande de honras, de presentes, de dinheiro, prata e ouro, essas coisas. Então o verso 4 diz: pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas, enviou ele, no verso 5, enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que é o nome da localidade, que está junto ao rio Eufrates, que seria bem ao norte de onde eles estavam, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. E agora ele vai encher a bola de Balaão. Olha só: porque sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Ou seja, ele fala aquelas coisas que ele acha que Balaão quer ouvir, né? Você é poderoso, né? Você é uma pessoa... E de fato, Balaão não era apenas famoso para que numa terra vizinha eles soubessem da fama de Balaão, como também as pessoas certamente teriam medo de Balaão. Sabe aquelas pessoas do tipo assim, as pessoas têm medo, não, né? Aquele ali, ele tem um poder tal, né? Bem, é muito esse tipo de coisa que acontece assim em relação a Balaão. Agora, Balaão é um personagem histórico real, nós sabemos disso porque ele está na Bíblia, e a Bíblia não é uma coleção de lendas, a Bíblia relata eventos reais. Agora, no entanto, é interessante que arqueólogos encontraram algo sobre essa pessoa de Balaão. Um achado arqueológico feito em Deir Ala, que é na região da Cisjordânia hoje, exatamente essa região aqui, fica a 35 quilômetros ao norte do local onde aconteceram esses incidentes que a Bíblia descreve. O local que nós estamos falando é tipo assim, uma distância muito grande, como daqui a Lagoa Dourada, alguma coisa desse tipo. Em 1967, os arqueólogos encontraram um prédio que eles perceberam era, na verdade, um prédio usado para funções de governo dos Moabitas. Esse prédio foi destruído por um terremoto em torno do ano 760 a.C. Veja, estamos falando aqui nessa altura de mais ou menos 1300 a.C. Esse prédio ruiu no ano cerca de 760 a.C. O curioso é que uma das paredes desse edifício tinha reboco pintado com letras em preto e vermelho, e tinha ali então
ruído com o terremoto, mas eles conseguiram remontar as peças, os fragmentos do reboco, deu 119 fragmentos, e eles conseguiram montar quase que na totalidade o que estaria escrito naquela coisa. Então, com algumas pequenas brechas, eles conseguem ler tudo o que estava escrito ali. Eram 50 linhas escritas na parede, e as primeiras 4 linhas dessas 50 linhas fazem menção de Balaão, filho de Beor, 3 vezes. É um negócio muito interessante isso. O texto começa exatamente assim: avisos do livro de Balaão, filho de Beor, aquele dos olhos abertos para ver os deuses. Então você vê que a orientação teológica desse pessoal é politeísta. Eles não são pessoas que acreditam no Deus de Israel. No entanto, eles entendem que esse indivíduo Balaão, filho de Beor, seria uma espécie de profeta, um homem de olhos abertos para ver os deuses. O texto que está naquela parede é a extração de um livro que seria ainda bem mais antigo, que alguém transcreveu e colocou naquela parede. Então seria tipo, você tem por aí hoje algumas localidades que têm textos escritos na parede ou em quadros de livros que são mais antigos. Era isso que estaria acontecendo ali. Existe um bom número de semelhanças entre o que aquele texto narra e o que você encontra no livro de Números, como, por exemplo, não somente a menção de Balaão, especificamente o filho de Beor, como também essa questão dos olhos abertos, e também continua dizendo que Balaão, em material que ele havia escrito, profetizou alguma coisa da destruição do povo moabita. E como eu disse, a perspectiva é claramente politeísta. Então não é uma coisa que israelitas escreveram. Na verdade, é coisa que vem do povo moabita mesmo. E ao mesmo tempo, como eles continuam fazendo referência a deuses, plural, no meio eles também mencionam o Deus Todo-Poderoso, o que seria em hebraico o El Shaddai do texto bíblico, Deus Todo-Poderoso. Então é muito interessante, se você olhar aqui em Números 22, o verso 8, Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar, referência ao Senhor. Então aqui nós temos uma pergunta: de onde Balaão conhecia o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel? De onde ele conhecia o Deus de Israel? Na verdade é muito simples isso. Se você entende a realidade de como a humanidade toda descende de Noé, na época do dilúvio, à medida em que o povo se espalhou pelo mundo, o conhecimento do Deus único, do Deus verdadeiro, era o conhecimento de todos os povos antigos. Aliás, a arqueologia e a antropologia têm confirmado que os povos mais antigos eram monoteístas que saíram do monoteísmo para o politeísmo. Sabe como você tem, por exemplo, os deuses gregos, os deuses egípcios, os deuses de diversos povos? Se você voltar às fontes mais antigas, quando existem fontes mais antigas de alguns desses povos, você percebe que houve um desenvolvimento nas crenças religiosas desses povos antigos, de que originalmente eles acreditavam num Deus supremo. Mas eles passaram por uma transição muito interessante, a transição de perceber que esse Deus único, Deus supremo, é um Deus difícil de conseguir as coisas que você quer com ele. De modo que se você quiser mesmo conseguir alguma coisa, talvez você precise de ir a uma outra entidade. Então você começa a ir nessas outras entidades como uma alternativa e logo você começa a chamar essas outras entidades de deuses e você fica com elas, porque elas funcionam, elas aparecem quando você invoca e o Deus Todo-Poderoso não, entende? E aí depois o Deus Todo-Poderoso fica meio que esquecido e abandonado. Isso é um caminho que muitas nações, muitos povos trilharam. Agora é uma coisa bem interessante, um livro que eu recomendo que vocês leiam, que ajuda a entender um pouco esse quadro todo, é um livro do autor canadense chamado Don Richardson, que foi missionário na Nova Guiné. O livro se chama O Fator Melquisedeque. É um livro que traz bastante documentação e testemunho de como nas culturas, através do mundo, as culturas até mais remotas, existe essa memória de que lá de trás as pessoas cultuavam um só Deus, mas se afastaram desse porque ele não era, vamos dizer assim, muito manipulável, muito acessível. Então, o que acontece nessa altura é que Balaão está vivendo aqui num período em que o Deus verdadeiro ainda era conhecido amplamente em muitos lugares do mundo. E deixa eu mostrar como a Bíblia mesmo mostra isso. Se você observar, por exemplo, no livro de Gênesis, a Bíblia relata como quando Abraão resgatou a Ló do fato que ele havia sido capturado quando aquela guerra dos 5 reis contra 4 reis,
Abraão foi atrás, libertou seu sobrinho Ló. Tendo libertado seu sobrinho Ló, ele se encontra com um homem que era rei de Salém. Lembra disso? Melquisedeque. Salém é a localização que veio posteriormente a ser a cidade de Jerusalém. Eu falei Salém, né? Eu sei, é Jerusalém, mas é só para você ver a ligação. Na verdade, um acréscimo ao nome original do lugar. Então, o rei de Salém nessa época era Melquisedeque, que a Bíblia descreve como sendo o quê? Como sendo sacerdote do Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo é exatamente a mesma linguagem no texto moabita para referir-se ao Deus com que Balaão estava lidando. O Deus Altíssimo. E Abraão entendeu que Melquisedeque cultuava exatamente o mesmo Deus que era o mesmo Deus. Então era ainda uma pessoa que estava preservando ali esse conhecimento, e não é o caso único. Balaão, no capítulo 24 de Números, vai falar o seguinte, no verso 16: aquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, veja, Deus Altíssimo, daquele que tem visão do Todo-Poderoso, e prostra-se, porém, de olhos abertos. É assim que Balaão se descreve. Ele diz: eu estou tendo informação aqui do Deus Todo-Poderoso. Alguns outros casos você vai se recordar também acontecem na Bíblia. Por exemplo, Jetro era sacerdote de Midian e aparentemente havia ali um entendimento do Deus verdadeiro. Quando Moisés foge do Egito e se encontra com esse homem, com Jetro, acaba casando com uma das filhas dele. Esse homem era sacerdote de Midian, daquela região, e ele tem algum conhecimento já do Deus verdadeiro, embora ele talvez também esteja já agregando outros deuses. É muito curioso que quando mais tarde ele vê tudo que Deus fez para libertar Israel, o Jetro, sogro de Moisés, fez holocaustos e sacrifícios para Deus, e ele falou que agora ele tinha percebido e entendido que de fato o Deus de Israel, o Senhor, é maior que todos os deuses, porque ele conseguiu fazer essas coisas livrando Israel do Egito. O livro de Jó também é outro caso semelhante para a nossa consideração, porque no livro de Jó, o que nós encontramos? Nós encontramos relato do que aconteceu, calcula-se 2000 anos antes de Cristo, sendo que Abraão seria cerca de 1800 anos antes de Cristo. Nós não temos datas exatas, né, para essas coisas, a gente aproxima. Mas o que acontece? No caso de Jó, nós temos ali eventos que provavelmente aconteceram antes da época de Abraão. Jó era um homem do Oriente, o que significa que ele era de uma terra ao Oriente da terra de Israel, e sendo lá da região do Oriente, ele conhecia o Deus verdadeiro, e ele servia o Deus verdadeiro. Veja, ele não vivia num regime como no regime de Moisés, onde você tinha um sacerdócio levítico e tudo aquele sistema de lei que Deus havia introduzido. Não, ele vivia numa época antes disso, e no entanto, ele sabia do verdadeiro Deus, e os amigos dele também. Lembra os amigos de Jó? Deixe-me citar aos irmãos palavras de Bildade, o suíta. Bildade falou o seguinte: perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? O que você vê mais uma vez? A fala comum dessas pessoas que não eram parte da tradição da revelação de Israel, porque nem havia sido ainda dada a revelação a Moisés, mas pessoas que estavam por aí com conhecimento que vinha de seus ancestrais, que existe que o Deus Todo-Poderoso. Então é isso que nós ainda encontramos aqui na cultura religiosa da qual Balaão faz parte. Agora, Balaão não era, vamos dizer assim, um sacerdote de Deus como Melquisedeque. Ele era um adivinho, ele era uma pessoa que misturava as coisas. Mas olha, não é diferente do que acontece hoje em dia. Você sabe muito bem que as pessoas que mexem com feitiçarias e coisas assim, o que eles fazem? Eles partem de uma mistura. Se eles herdam uma cultura que vem de raízes cristãs, que tem um Deus Todo-Poderoso, o que eles fazem? Não, tem o Deus Supremo, né? E tem essas outras entidades, e assim eles vão misturando as coisas, mas eles não descartam imediatamente a ideia de um Deus Todo-Poderoso. Não, tem o Deus Todo-Poderoso, mas é só que o Deus Todo-Poderoso não é, vamos dizer assim, tão acessível. Então é isso que nós estamos vendo nessa altura, em meio à idolatria que já estava entrando na religião e na cultura dessas pessoas. Eles ainda não haviam abandonado o conceito e o entendimento do Deus Todo-Poderoso, do Criador e etc. Voltando então para o nosso texto, eu quero reforçar o fato que Balaão é reconhecido na Escritura como um falso profeta. Balaão não era um profeta do Deus verdadeiro, como eu disse, ele era uma pessoa que não era dedicada exclusivamente a Deus. Na verdade, é provável que esse foi o único
incidente na vida dele em que Deus falou com ele ou ele teve, vamos dizer assim, algum contato com Deus. Balaão nós devemos entender como uma espécie de médium, um vidente, uma pessoa que por dinheiro fazia trabalhos espirituais. É exatamente esse o caráter que ele está desempenhando aqui. Esse é o perfil do seu trabalho. Em Josué capítulo 13, o verso 22, a Bíblia relata o seguinte: também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com outros mais que mataram. Então, aí você já sabe o fim da história, né? O que vai acontecer com Balaão? Balaão vai ser morto em batalha pelos filhos de Israel. É assim que esse homem vai chegar ao fim de sua vida. Mas ali, o epitáfio bíblico para esse homem é o quê? O adivinho. Balaão, filho de Beor, o adivinho. Agora, ele gostava de colocar para si mesmo outros nomes. Ele gostava de dizer aquele que tem os olhos abertos, aquele que tem contato com Deus Todo-Poderoso. Entende? Essa é a maneira que ele se vende, mas na verdade a avaliação bíblica dele é que ele não era um homem de Deus. Ele era um adivinho. E no Novo Testamento se fala dele como um falso profeta. Ouça, por exemplo, o que Pedro diz sobre Balaão. Pedro está falando sobre falsos profetas do seu período, do período do Novo Testamento. E Pedro coloca a coisa assim: abandonando o reto caminho, se extraviaram, esses falsos profetas se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Que descrição interessante. Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. O que era o prêmio da injustiça? O prêmio da injustiça era o dinheiro que se ganha por fazer esse tipo de negociata espiritual. Me dá um dinheiro que eu faço por você, o ritual aqui que vai ter o efeito que você precisa, que você vai conseguir o que você quer. É esse tipo de homem que estamos lidando. E Pedro está dizendo que surgiram, naquele período, dentro da igreja, pessoas que estavam fazendo a mesma coisa, pessoas se chamando de líderes cristãos, pregadores, pastores dentro da igreja cristã, só que faziam o quê? Seguiram pelo caminho de Balaão. Me dá dinheiro que eu faço as coisas para dar resultado na sua vida. É isso que estamos vendo. Judas fala a mesma coisa na epístola de Judas: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância. Veja, o problema ali é a ganância. Se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então a Bíblia tem exatamente essa avaliação do caráter e da pessoa de Balaão. Balaão não era um verdadeiro profeta, ele era um falso profeta, movido por ganância, alguém que amava o prêmio da injustiça. O negócio dele era usar da religião para conseguir dinheiro. Graças a Deus, né? Hoje em dia não tem ninguém assim mais. Isso acabou isso aí, né? Ok. Infelizmente não, vocês percebem, eu estou sendo irônico a essa altura. A verdade é que está cheio disso, e está em todo lugar. Apocalipse, Jesus Cristo faz menção de Balaão. Quando Jesus Cristo fala à igreja de Pérgamo, em Apocalipse 2, verso 14, a Bíblia diz: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. E aqui Jesus já faz menção de algo que aconteceu posteriormente a esses incidentes. E deixe-me então apenas adiantar um pouco do que aconteceu nos dias em seguida. Balaão não foi capaz de pronunciar palavras de maldição sobre Israel. Mesmo se ele tivesse pronunciado, não teria dado efeito, mas Deus nem deixou que ele falasse para comunicar algo para o seu povo, através de tudo isso que desenvolveu ali. E no entanto, Balaão ficou pensando, porque ele não ganhou o salário. Ele foi lá, fez a viagem, mas não conseguiu tirar dinheiro, né? Como ele não falou o que eles queriam ouvir, ele não recebeu pagamento. Mas Balaão ficou coçando, né, de como que ele ia conseguir aquele dinheiro. Então ele foi pensando e pensando, e pensou: já sei, o povo de Israel está protegido porque eles estão vinculados com Deus, o Deus Todo-Poderoso. Mas tem um jeito: se eu conseguir fazer com que o povo de Deus entre em pecado, se afastem de Deus, o que vai acontecer? Aí a bênção de Deus não vai estar com eles. Então ele vai lá e aconselha Balaque: olha, tem um jeito. É o seguinte: vocês têm aqui seus rituais e as festas onde vocês têm culto às suas divindades.
faz o seguinte, fala com as moças aqui de Moabe, irem lá e convidar os homens lá de Israel para vir para suas festas religiosas. Então o que eles fazem? Eles vão, eles fazem então o convite, os homens vão, né, o convite pelas moças acaba sendo muito eficaz, eles então aparecem, envolvem-se com a idolatria, e os cultos dos moabitas eram cultos que eram orgiásticos, havia toda espécie de coisa absurda acontecendo naquilo, e isso também se tornou ali uma coisa com a qual os israelitas que foram, aceitaram o convite e se envolveram. Claro que não foi toda a nação que foi. O resultado disso é que Deus eliminou da nação aquele contingente do povo de Israel que se envolveu com essa imoralidade e com essa idolatria, de maneira que eles conseguiram sim matar pelo menos alguns do povo de Israel. Enfim, na verdade, Deus usou aquilo para também purgar da nação elementos rebeldes, elementos que eram incrédulos, de maneira que purificou a nação e preparou a nação para a posse da terra prometida. Mas, no entanto, isso foi a técnica que Balaão sugeriu a Balaque e com a qual ele conseguiu o resultado de pelo menos matar alguns milhares do povo de Israel. Agora, aqui, o que Jesus Cristo quer dizer quando ele faz menção disso na carta de Apocalipse? O contexto de Apocalipse já é bem diferente. Estamos falando sobre o período da perseguição sobre Domiciano, final do primeiro século cristão. Os cristãos estão sobre essa injunção do imperador de sacrificarem ao imperador e adorar o imperador como um deus. E havia outras circunstâncias também ali onde o paganismo pressionava o povo cristão a se envolver com práticas pagãs, rituais e tudo mais, e ir aos templos, que eram locais onde acontecia muita imoralidade, mesmo no exercício da prática religiosa. Então o que acontece? Levantaram-se, evidentemente, pessoas dentro da igreja que estavam dizendo para os cristãos: pode isso, pode ir, não tem problema não. E então induziam as pessoas a irem a templos pagãos e se envolver com aquelas práticas. Ou seja, Jesus diz: vocês têm aí na igreja de Pérgamo pessoas que sustentam a doutrina de Balaão. Está vendo a semelhança de uma coisa com a outra? Balaão se torna então um personagem que é muito importante você conhecer para você entender essas referências em que ele aparece no Novo Testamento, sempre como um exemplo de quê? Ele é uma espécie de protótipo de falso profeta, aquela pessoa que exerce religião por dinheiro. O negócio dele é a ganância, ele quer o dinheiro das pessoas e ele então vai fazer qualquer coisa, topa qualquer coisa para conseguir fazer o exercício religioso dele de uma forma que lhe seja lucrativa. Ele é aquela pessoa que aconselha as pessoas: pode ir lá, só pode ir lá, não tem nada a ver não, não tem nada a ver não, e incentiva as pessoas a práticas pecaminosas que Deus não aceita, mas ele sempre dizendo: não tem problema não, pode fazer. Então esse é o perfil do Balaão que o Novo Testamento usa. Bem, mas então vamos voltar ao nosso texto em Números 22. Eu quero voltar agora ao verso 7. O verso 7 nos diz: então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. Observe bem essa frase: levando consigo o quê? O preço dos encantamentos. Você sabe o que é encantamento? Estamos falando aqui de magia. Ele tinha rituais que ele fazia, agia de uma forma, fazia de outra, não, tem essas táticas, essas técnicas, faz assim, 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 que pum, dá resultado espiritual. Então é esse tipo de coisa, mas é claro, tem que trazer uma oferta, ok? Não é sem preço não. E chegando a Balaão, lhe referiram as palavras de Balaque, ou seja, então eles estão querendo contratá-lo desta forma. Agora, Balaão sabe de imediato que o que está envolvido aqui é o Deus de Israel. Então ele responde de uma forma assim: bem, eu preciso primeiro consultar aqui no mundo espiritual e saber o que eu posso falar para vocês. Verso 8, disse-lhes Balaão: ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram ali à noite e ele se surpreende, porque na verdade Deus aparece para ele e fala com ele. Deus se manifesta a ele e responde. E ele conversa com Deus. E eu imagino que ele deve ter ficado um tanto chocado. Até porque não era esse o tipo de coisa que ele estava acostumado a ver. Agora, isso acontece? Acontece esse tipo de coisa? Deus fala com incrédulos? Porque às vezes as pessoas olham isso e ficam confusos, coçam a cabeça. Mas ele era um profeta então de Deus? Não, ele não era um profeta de Deus.
E deixe-me chamar a atenção dos irmãos alguns incidentes na Bíblia que te mostram que isso não é um caso único onde Deus fala com ímpios. Por exemplo, lembra-se que quando Caim começou ali a projetar como que ele poderia assassinar seu irmão, Deus conversou com Caim. Deus falou com Caim. E Caim era um homem ímpio. Além disso, Gênesis capítulo 20, a Bíblia diz que um homem chamado Abimeleque levou Sara, tomou Sara de Abraão e colocou Sara na sua casa. Então o que acontece? A Bíblia diz em Gênesis 20, verso 3, Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, e Deus conversou com esse homem respondeu até ao Senhor. E você também encontra coisas semelhantes, como o copeiro e o padeiro de Faraó tiveram sonhos vindos de Deus, apesar que Deus não conversou com eles, mas também Faraó, nos dias de José, teve também sonhos que vieram de Deus, e Nabucodonosor, e até Caifás, em João capítulo 11, falou por revelação de Deus, Deus falou pela boca de Caifás. Então o que você encontra é que não é um caso único na Bíblia, onde Deus se manifesta ou comunica com uma pessoa que é ímpia. Agora, uma coisa que você vai perceber, que é o padrão nisso, é que essas coisas geralmente estão associadas a um profeta verdadeiro de Deus que está ali em cena, como por exemplo, Abraão, no caso de Abimeleque, ou José, com quem Deus também falava, dava revelações, no caso de Faraó, do copeiro de Faraó, o padeiro e tal, ou no caso de Nabucodonosor, na verdade Deus falava em sonhos com quem? Com Daniel. Deus na verdade vai revelar através do profeta Daniel essas coisas, mas ele usa Nabucodonosor que tem o sonho. Então é esse o quadro que nós temos aqui, quando Deus está revelando através de profetas seus na Bíblia, às vezes você tem esses incidentes mesmo. Então nesse momento em que Deus está trazendo revelação através do profeta Moisés, não é de se estranhar realmente que a essa altura Deus acabe também falando diretamente assim a Balaão, apesar de Balaão ser um falso profeta. Então no verso 9 Deus fala, quem são estes homens contigo? Então Balaão respondeu, é o Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, ele enviou as pessoal para vir aqui e tal, contou tudo para Deus, né? Verso 12, então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Ou seja, Deus simplesmente diz, não, é proibido, acabou. E o motivo? Trata-se de um povo abençoado, então não vai ter esse negócio de amaldiçoar ninguém não. Muito bem, a resposta é de tal forma taxativa, que Balaão explica para os príncipes lá dos Moabitas e diz, tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E eu imagino que ele falou isso tão contrariado, tão assim, não vai dar não, gente, não vai dar não, volta lá para sua terra, não vai dar não. Então eles foram, mas Balaque, o rei dos Moabitas, não vai aceitar um não tão simples assim. O verso 14 diz, tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram, Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, ou seja, dessa vez, ele é o rei, então ele mandou o vice-presidente, o ministro da fazenda, ele mandou 3 senadores, sei lá o que ele fez, mas ele mandou assim, o pessoal do governo dele, os importantes, vai lá, vamos mostrar para esse homem, mostra para esse homem que nós estamos falando sério, que a recompensa dele vai ser boa. Verso 16, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. O que significa isso? Grandemente te honrarei, eu vou te pagar muito bem, meu amigo, você não está entendendo, olha, você vai ganhar muito com esse negócio, e farei tudo o que me disseres, significa, você que fala o preço que você falar, está falado. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Balaque entendeu que Balaão poderia ser convencido, era só uma questão de uma boa oferta de dinheiro, E nessa segunda tentativa, ele deixa bem claro que dinheiro não é questão. Quando Balaão escuta isso, Balaão sabe o que ele tem que fazer. Ele tem que dizer o quê?
Não dá, não dá. Deus falou que não posso, que é um povo abençoado e não tem o que fazer. Mas olha como que ele responde. Balaão diz assim, o verso 18: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-te que também aqui fiques esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Como assim o que mais? Deus já tinha respondido, não tinha? Tinha mais o que falar? Não tinha mais o que falar. Mas ele pensa com certeza o seguinte, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Vamos tentar, né? Aí eu pergunto de novo, eu faço uma oração, e aí Deus? Dá que Deus não responde nada, eu falo assim, da primeira vez Deus disse não, dessa vez Deus não falou nada. Entendeu? Assim, a cabeça dele está indo bem nessa direção. Então, se Deus não aparecer novamente e taxativamente proibir, ele vai. A verdade é que ele vai aceitar o silêncio como, né, quem cala consente, vamos embora. Então, ele tenta novamente. Bem, verso 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia farás somente o que eu te disser. Então, a resposta de Deus agora, e na verdade Deus sabe o que está no coração de Balaão, Deus sabe tudo o que está acontecendo, e essa teimosia de Balaão já é pecaminosa. E no entanto, o que Deus vai fazer é que Deus vai usar até esse pecado de Balaão, e o pecado desse povo, para fazer algo que será bênção para Israel e que, na verdade, enriquecerá o seu povo através dos séculos. Porque é isso que Deus faz, não é? O diabo tenta fazer coisas contra Deus, e o que acontece? Tudo que o diabo apronta, e tudo que os agentes do diabo aprontam, Deus converte em benefício. E nunca existe vitória do diabo. Por mais que ele pense, agora eu fiz um gol. Na verdade, ele fez um gol contra. Nunca ele consegue. Tudo que o diabo tenta fazer, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E não existe nada que foge dessa regra. Nem mesmo pessoas agindo dessa forma. Então, você pode ver o exemplo máximo disso na cruz. Aquele ódio todo contra Jesus que levou pessoas a quererem que Jesus fosse crucificado, deu em quê? Deus levou ali uma derrota? Não, irmãos. E nunca Deus leva uma derrota. De maneira que, na verdade, o que Deus vai fazer aqui é exatamente expor a futilidade de lutar contra Deus e de ir na contramão contra o que Deus diz. É isso que vai acontecer aqui. Mas vamos ver então como a coisa desenvolve. Deus então disse, pode ir, vai lá. Mas sob a seguinte ordem expressa, você vai se comportar exatamente como eu te mando, você vai falar exatamente as coisas que eu te falo para falar. Então Balaão sai. Agora o que Balaão sai pensando? Balaão sai pensando, então eu vou, mas eu vou falar e fazer somente aquilo que o Senhor me falar? Será que ele está realmente assim, bem seguro de que é isso que ele vai fazer? Olha, Balaão está de olho no pagamento, ele quer o pagamento. E o que acontece? Deus sabe como que está o coração desse homem. Se Deus não falar mais nada com ele, não acontecer mais nada, sabe o que vai acontecer? Ele vai chegar lá e ele vai, falar tudo o que eles querem ouvir. E ele já está indo com essa intenção. E Deus conhece o coração desse homem. Então, por isso, o verso 21, a Bíblia diz: então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. Está vendo? Deus não tinha falado, vai, mas ele não estava indo no espírito certo. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Quando a Bíblia diz aqui o anjo do Senhor, é uma daquelas referências do Velho Testamento, onde o anjo do Senhor, anjo sendo a palavra mensageiro nas línguas bíblicas originais, o mensageiro de Deus é o próprio Deus. É exatamente o que acontece quando Jesus Cristo se encarna. E Jesus Cristo, o Filho, é quem? Ele é o mensageiro de Deus, mas ele é o próprio Deus. Então, isso que estamos vendo também aqui acontecendo. O mensageiro de Deus é o próprio Deus que está aqui se manifestando e trazendo dessa maneira. Isso se torna claro à medida que o texto prossegue, eu vou destacar isso quando chegarmos lá. Mas aqui diz, o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando
montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Agora, vamos pensar então o que é o caso aqui. Balaão, ele é um cara importante, sabe? Ele é um desses vultos espirituais que tem atendentes e pessoas assim abaixo dele, né? Com certeza assalariados por ele, né? Ele ganha mais, mas ele paga esses caras bem também, e tem os ajudantes e tal. Então lá vai ele leva 2 dos seus comparsas, estão indo. E Deus então, o anjo do Senhor vem e se põe no caminho como adversário. O verso 23 diz: viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Agora, nós não sabemos como que era essa cena, mas a jumenta teve a capacidade que Deus lhe deu aqui para ver o anjo ali, o anjo do Senhor com a espada desembainhada. E lá em Gênesis existe a espada flamejante, né? Não sei se era isso aqui, mas você sabe como que o animal entra em pânico quando ele vê fogo, né? A jumenta vê então o anjo do Senhor no caminho, no meio do caminho à sua frente, e a jumenta pensa assim: não dá, eu vou ter que sair desse caminho. O verso então diz: pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então o que você tem aqui? Você tem o caminho, a estrada, do lado você tem um campo. Não é nada de tão difícil, né? Só dá uma volta, o campo aberto, ela deu uma desviada. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Nervosinho, né, esse homem? Deu a crise de nervo nele e bateu na jumenta. Por que tinha que ficar na estrada? Não podia ter desviado um pouquinho pelo campo, não? Nada demais dar uma voltinha no campo, não? Não, tem que bater na jumenta. Ignorante esse homem. Verso 24: mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e outro lado. O que acontece então aqui? Tudo bem, a jumenta deu a volta, o anjo simplesmente voltou, entrou na frente de novo, mais adiante um pouco. Mas só que nessa altura tinha as vinhas, onde pessoas plantavam suas uvas, tudo mais. E as pessoas não queriam, né, que quem passasse na estrada entrasse catando os cachos de uva, então eles colocaram muros, um lado e de outro. A jumenta então vê essa situação e ela vê ali o anjo do Senhor com a espada e se assusta de novo e faz uma conta rapidamente, um cálculo de distância. Um muro está ali, outro muro está aqui, esse lado aqui tem um espaço, uma brecha um pouco maior. Se eu passar raspando no muro, eu acho que a espada não vai me alcançar não. Então, verso 25 diz: vendo pois a jumenta o anjo do Senhor, cozeu-se contra o muro e comprimiu contra o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-lo. Dessa vez doeu, né? Levou um raspão no pé ali, sabe como você monta no jumento um pé de cada lado? Então ela foi raspando no muro, o pé dele foi o primeiro a levar. E ele agora ficou bravo, mais ainda, né? Tornou a espancar o animal. Verso 26: então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E agora o muro estreitou. E agora não tinha jeito. Passava ali ninguém fora do alcance da espada do anjo do Senhor. O que a jumenta faz? Verso 27. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Desmontou, desabou ali. Tipo assim, não vou para frente. Não posso ir para trás, mas também para frente não vou. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. E deu mais vários golpes na jumenta. Agora, eu espero que vocês tenham percebido a ironia desse texto. Porque esse texto está zombando desse tipo de gente que faz esses trabalhos espirituais. Porque o que está acontecendo aqui? Balaão, o homem dos olhos abertos, aquele que veio ao mundo espiritual, está ali juntamente com 2 aprendizes de feiticeiro. Eles não veem, a jumenta vê. Quem que tem percepção espiritual aqui? A jumenta bem mais do que eles, está vendo? É isso que Deus está esfregando através desse relato. A jumenta vê o anjo do Senhor, mas o vidente não. O vidente ele percebe menos o mundo espiritual do que ele pensa. Então a Bíblia está se mostrando aqui exatamente o quanto esse tipo de gente é absurdo aos olhos de Deus, que Deus ironiza com eles dessa maneira. Deus zomba e escarnece de gente assim que acha
que tem, né, grandes dotes espirituais. Gente que se vende assim, tipo assim, eu é que sou o cara, eu é que se eu amaldiçoo, é amaldiçoado de fato, se eu abençoo, esse aí prospera, sabe, esse tipo de gente que quer criar essa áurea, é isso que Deus acha deles, vê menos que uma jumenta, é tipo isso. Bem, de qualquer forma, o que acontece aqui é muito, muito curioso, porque numa situação única nos relatos bíblicos, Deus concede à jumenta a capacidade de expressar seus pensamentos aqui. Verso 28 diz, então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão, que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Olha só, a jumenta está tipo assim, olha o anjo ali, você não está vendo não, seu cego? Eu estou vendo. Quer dizer, a jumenta reclama injustiça. É muito interessante isso, porque isso nos mostra que apesar de Deus não ter concedido aos animais uma condição de se expressar, os animais têm sentimentos e em alguns casos até mesmo um senso de justiça. De forma que é absurdo o que esse homem está fazendo. E Deus repreende a Balaão através da boca da jumenta. A Bíblia fala, o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Esse é Provérbios 12, verso 10. A Bíblia mostra que essa maldade, essa crueldade com os animais, é que esse animal está levando uma surra, uma espancada com uma vara. Por quê? Não estou fazendo nada demais não. Balaão fica tão assim, atordoado ali com aquela confusão toda, né, aquela raiva toda que ele está batendo, parece que ele nem, tipo assim, se dá conta do fato que, aqui, é a jumenta que está falando contigo, ele retruca, por que me bate? Porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão, agora te mataria, a pena que isso aqui é um pedaço de pau, não é uma espada, eu ficaria, a espada te matava a sua jumenta. Ele deve ter chamado ela de jumenta mesmo, tá? Verso 30, replicou a jumenta a Balaão, porventura não sou eu a tua jumenta, em que toda a tua vida já cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu, não. Balaão perdeu o argumento com a jumenta. A jumenta argumentou com ele, e ele teve que admitir derrota. Não, tem razão. Está errado mesmo. Tinha que ter algum motivo, né? Tinha que ter perguntado, o que está acontecendo aqui? Não é normal esse animal comportar assim, eu confio nesse animal. E ele está forçado agora. E nesse momento, o verso 31 diz, então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra. Ou seja, ele ficou morrendo de medo, ele ficou aterrorizado, ele escondeu a cara, ele desabou no chão também, tipo assim, ai, não estava percebendo o que estava acontecendo aqui. Que susto, hein? Agora o anjo do Senhor tem algumas palavras a dizer também para Balaão. Por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Olha Deus defendendo a jumenta. Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Deixa me chamar a atenção a essa palavra. Porque o teu caminho é perverso diante de mim. Mim é quem aqui? É um anjo? Uma criatura? Percebe o que eu quis dizer? Estamos falando aqui de uma aparição do próprio Deus que se tornou visível. A manifestação aqui do anjo do Senhor é o próprio Deus. Verso 33. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e ela deixado com vida. Ou seja, Balaão, se você ainda está vivo, agradece a ela. Porque se ela não tivesse desviado, se ela não tivesse parado aqui agora, eu teria deixado ela legal, vivinha. Mas você estaria morto a essa altura. Então, pede desculpa a jumenta aí, por favor. Repreensão dura. Agora, tudo isso Deus está fazendo com Balaão, porque Balaão ele achava que ele tinha grandes sensibilidades para o mundo espiritual, ele achava que ele era uma pessoa importante, né, na configuração do mundo espiritual, e a verdade é que Deus está colocando ele de volta no seu lugar.
Mas também Deus está aqui infundindo terror em Balaão. Existe um motivo para isso. Veja o verso 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas nesse caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tipo assim, se o senhor quer que eu volte? Eu volto, pode deixar, eu estou indo embora. Agora o que Deus fala? Verso 35. Vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Agora, o que Deus está realmente fazendo aqui? Ele está preparando Balaão para ter devido terror do perigo real, para não se aventurar a querer pronunciar palavras que ele não deveria falar. Daqui a poucas horas, Balaão vai estar lá diante do povo de Israel à vista perante ele. Balaque oferecendo dinheiro bem tangível para que ele fale palavras de maldição. E o que vai estar lá? A tentação de pegar, deixa eu falar aqui que esse homem quer ouvir. Não estou vendo ninguém aqui mesmo. Mas você acha que a essa altura ele não vai lembrar? Mas na estrada também não estava vendo ninguém não. Eu acho que é melhor eu ficar, pisar levinho aqui. Vou falar só as palavras que Deus me mandou falar mesmo. E é isso o efeito que Deus está assegurando com esse incidente. Deus não depende de Balaão falar uma coisa ou outra, mas Deus quer usar esse incidente, Ele quer ensinar algo a Balaque, Ele quer ensinar algo ao povo de Israel através de tudo isso. Por isso que Deus está conduzindo a coisa para que isso seja dessa forma. Existe um motivo para isso, mas então para isso Deus dá uma boa educação nele aqui, para na hora certa ele não se aventurar a falar bobagem. Verso 36. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnon e na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Balaão: porventura não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Essa pergunta, por que não vieste a mim, é uma pergunta que indica o quê? Olha, não estou te entendendo, Balaão, não estou te entendendo não. Você não está entendendo, a minha proposta é generosa. Veja o que ele diz: não posso eu, na verdade, honrar-te? Eu sou um rei, ora essa, sou o rei de Moabe. Isso aqui não é trabalho pequeno não, você está acostumado a trabalhar lá na sua terra, lá para os empresários lá da cidade, para as pessoas lá que têm influência na cidade, os políticos locais. Eu sou o rei de uma nação. Veja só, o verso 38. Respondeu Balaão a Balaque: eis-me perante ti, acaso poderei eu agora falar-te alguma coisa? A palavra que Deus me puser na boca, essa falarei. E agora ele está falando bem, pisando bem leve. Deus, de tal maneira, assustou a Balaão, para assegurar que no momento em que ele começar a fazer seus pronunciamentos, ele irá se ater a falar aquelas coisas que Deus disse. Não porque as palavras dele tenham efeito, porque Deus é que faz com que alguma palavra fique de pé ou caia, mas apenas para que assim ele frustre todo o intento de Balaque, dos moabitas e midianitas que estão envolvidos tudo nisso, e assim ele também demonstre ao seu povo uma lição, a lição de que não são esses videntes, não são esses feiticeiros ou bruxos ou adivinhos, não são esses que alegam para si grandes poderes espirituais que controlam as coisas. Quem controla as coisas é Deus. Aliás, Deus consegue controlar até a boca desse pessoal. Se Deus quiser, controla até a boca deles. Agora Balaão aqui vai então, com bastante temor e tremor, fazer seus pronunciamentos no momento certo. Agora eu fico pensando, existem muitas pessoas que estão falando sobre questões espirituais, mas não têm o cuidado que Balaão teve, de falar somente aquilo que diz o Senhor. Existem muitas pessoas que se atrevem a falar qualquer tipo de blasfêmia, qualquer coisa errada, qualquer coisa que não tem sua origem verdadeiramente em Deus. E o que é assustador sobre isso é que Balaão foi
detido de seguir nesse caminho por Deus, porque Deus lhe abriu os olhos para ele ver o perigo inerente nisso. Mas existem muitas pessoas que não têm noção do perigo, não percebem o quanto é grave e o quanto é perigoso. E não é que existe um anjo com uma espada que pode cortar a vida ali naquele momento, não é tipicamente assim que Deus vai fazer. Tipicamente o que vai acontecer é que Deus vai deixar as pessoas falar suas bobagens, expressar suas blasfêmias, falar suas declarações infundadas sem propriedade nenhuma, mas de toda palavra frívola que o homem proferir, dessa dará conta no dia do juízo. O que é muito pior, é muito mais grave. De maneira que as pessoas que estão atuando na área de ensino religioso ou de fazer qualquer outro tipo de coisa devem entender que o que você fizer e falar sobre essas questões é avaliado palavra por Deus. Isso deve nos colocar, no mínimo, com um senso de tremor. No período da Reforma Protestante, teve um incidente na Inglaterra, onde o rei da Inglaterra compareceu na igreja em que um determinado pastor estava pregando, e o seu texto era sobre um pecado específico no qual o rei estava envolvido e era conhecimento público, e ele estava pregando sobre aquele texto naquele domingo. O que você faz, hein? É difícil, né? O pregador, no meio do seu sermão, no momento em que ele tinha que fazer a aplicação, tremeu e ele disse: "Ô pregador, cuidado com o que você fala, o rei está presente." E ele então disse: "Ô pregador, cuidado com o que você fala, o rei dos reis está presente." E ele pregou contra o pecado. O rei não gostou. Mas nós não devemos temer aos homens, não é verdade? Mas existem muitas pessoas que não têm temor de Deus. Um pregador que pregou sobre esse texto, ele contou um caso. Disse que conhecia um outro pastor da mesma cidade onde ele mora, que disse uma vez para ele o seguinte: "Olha, de forma alguma eu acredito na Bíblia. Eu não acredito nem um pouco na Bíblia." Ele disse: "Então por que você está na igreja? O que você está fazendo aí como pastor da igreja?" E ele respondeu exatamente o seguinte: "Mas dependendo de como você leva a coisa na igreja, ser pastor é um emprego muito bom." E ele queria dizer o quê? Muito bom, dinheiro. Balaão. Isso que é um Balaão, gente. É exatamente o tipo de coisa, uma pessoa que está fazendo coisas por dinheiro. E olha, irmãos, estamos cheios de gente assim hoje em dia, cheios deles. E é trágico. Deus tem misericórdia de nós. Que nós possamos ter o devido temor de Deus. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite.